Continuamos falando aqui sobre esperança condicional, onde a gente vai abordar agora o caso da esperança dada a uma variável aleatória discreta. No vídeo anterior a gente abordou o caso da esperança de uma variável dado um evento. Então aqui vai ser a esperança de uma variável aleatória dada uma variável aleatória discreta. Então vamos discutir a definição, e vai aparecer esse conceito aqui que a gente chama de função de regressão. Então vamos discutir as propriedades. Em seguida a gente vai ver uma situação específica desse caso, digamos um caso particular, que é a esperança condicional de uma variável discreta dada a outra variável discreta. Então alguns exemplos, exercícios, e vocês podem complementar estudando as referências, né? E principalmente estudando os exemplos, os exercícios que tem nessas referências que não são discutidos aqui. Bom, então vamos discutir aqui o conceito de esperança condicional dado uma variável aleatória discreta. É basicamente análogo ao que a gente viu no caso anterior, só estendendo um pouco a ideia para a variável aleatória discreta. Então, se tiver entendido bem o caso anterior, que é uma situação mais simples, vai ter pouca dificuldade para entender esse caso também. Então, sejam x e y variáveis em um mesmo espaço amostral. Então, todas as variáveis que a gente for abordar vão estar sempre definidas no mesmo espaço de probabilidade. Sendo y uma variável aleatória discreta, assumindo esses valores aqui. Então, y índice 1, etc., y índice n. Então, pode ser um número finito de valores, né? Digamos n valores, ou um número infinito enumerável. É uma variável aleatória discreta. Então, suponha que para cada índice i diferente de j, o correspondente valor y índice i é diferente de y índice j. Então, com isso, esses eventos aqui, eles são disjuntos 2 a 2, e a união de todos eles dá o espaço amostral, o ômega. Ou seja, esses eventos formam uma partição do espaço amostral, uma partição infinita enumerável do espaço amostral. Tá? Porque você está considerando que são todos os valores possíveis das variáveis e que esses valores são disjuntos, são distintos. Então, com isso, você vai ter que esses eventos são disjuntos 2 a 2 e a união deles todos dá o ômega. Suponha também, isso aqui é para poder fazer sentido a definição, né, que vai aparecer aqui. Suponha que a probabilidade de y ser igual a yn é positiva para cada n de 1 até, variando de 1 até, dependendo de quantos valores tiver aqui. Então isso é análogo ao caso anterior, onde a gente estudou esperança de uma variável dado um evento. Então aqui é como se o evento é esse caso aqui, é esse evento aí, o evento A que aparece na situação anterior é esse evento. E aí a gente vai ter os conceitos bastante semelhantes, é análogo praticamente, só trocando aqui o evento y igual a yn pelo evento A. Então a função de distribuição condicional da variável x, dado que y é igual a yzinho n, então isso é definida, né, notação. Então essa notação aqui, sempre que tiver uma barra vertical, significa a coisa que está aqui desse lado dada a outra coisa que está do lado. O objeto que estiver do lado esquerdo dado o objeto que estiver do lado direito. Então aqui é x dado y. Então, função de distribuição da variável x dada a variável y no ponto xzinho, esse ponto xzinho é um número real qualquer, dado o ponto yn, que é o valor correspondente aqui à variável y. Então, a função de distribuição, né, x dado y no ponto x dado o ponto yn é simplesmente essa probabilidade condicional. A probabilidade de x ser menor que ou igual a xzinho, dado o evento y igual a yn. Então, essa probabilidade condicional, por definição, é a probabilidade dessa interseção dividido pela probabilidade do evento aqui. Então, lembrem-se desse conceito aí, que foi objeto de estudo aí, que é o conceito de probabilidade condicional de um evento B dado um evento A. Esse evento A tendo probabilidade positiva, isso é a probabilidade da interseção de A inter B, dividido pela probabilidade do evento A. Então, é o que a gente tem aqui, quando o evento B é esse evento aqui, e o evento A é esse evento aqui. Então, você faz isso para cada x, então isso vai definir uma função, e essa função é uma função de distribuição de probabilidade, e a função de distribuição condicional de x dado y igual a yn. Tá? Então, como está afirmado que é uma função de distribuição, deve verificar, mas
vocês podem ver simplesmente como sendo uma situação do caso anterior, onde o evento é esse evento aqui. Não precisa realmente verificar que é monótona não decrescente, contínua direita, os limites assintóticos. Se quiser pode também, mas você simplesmente pode ver como um caso particular da situação anterior. Isso aqui é o evento A específico. Então isso aí é uma função de distribuição de probabilidade. Então fica aí para vocês escreverem a prova. A interpretação é essencialmente a mesma da situação anterior. Então essa distribuição de probabilidade, essa f índice x dado y, aqui o argumento dado yn, a distribuição da probabilidade determinada por essa FDP é a medida de probabilidade, nessa notação aqui, que é definida desse jeito aqui. Então é a mesma coisa do item anterior, só trocando, como eu já falei, isso aqui é o evento A do item anterior. Então é mais simplesmente isso. Só que vocês têm que perceber simplesmente que esse evento aqui ele é gerado por uma variável aleatória, que é a variável y. A situação anterior era um evento simplesmente, apenas um evento. Aqui, cada valor, você vai ter um evento. Tá? Para cada valor y da variável, cada valor yzinho da variável, um evento. Tá? Então, enquanto na situação anterior você estava só com um evento fixado, aqui esses eventos vão estar variando dependendo dos valores da variável discreta y. Então essa medida de probabilidade ela é a distribuição condicional de x, dado que y é igual a yn. Então, como eu já falei também, tecnicamente, quando você fala distribuição de uma variável aleatória, você está se referindo à medida de probabilidade. Mas, por razões práticas, a gente pode também subentender que, quando fala distribuição, pode ser a FDP, né? Ou no caso discreto, é a função de probabilidade. No caso de contínuo, a densidade de probabilidade. Qualquer uma dessas situações descreve completamente a distribuição de probabilidade da variável, mas tecnicamente a distribuição é essa medida de probabilidade aqui. Bom, temos que a FDP, x dado y, né, a distribuição condicional de x dado y no ponto yn, e essa distribuição aqui representa um novo comportamento da variável quando você sabe da ocorrência do valor yn para a variável y. Então é a mesma interpretação do item anterior quando esse aqui é o evento específico. Tá? Então, você está estudando duas variáveis aleatórias, mas de alguma maneira o comportamento da y está afetando o comportamento da x. Tá? É a situação que pode acontecer. Então, quando você tem a informação da ocorrência de um resultado para a variável y, isso pode afetar completamente o comportamento probabilístico da variável x. Então, é isso que a ideia de distribuição condicional, de FDP condicional, né, tenta identificar, né, como que o comportamento probabilístico da variável x vai ser alterado em decorrência de você saber essa informação de que a variável y é igual o valorzinho yn nessa situação em que vocês têm probabilidade positiva. E aí a definição de esperança, então a esperança condicional da variável x é dado que, faltou escrever aqui, dado, então a esperança condicional da variável x, dado que y é igual a yn, isso é denotado assim, esperança condicional, a barra aqui, esperança condicional de x, dado que y é igual a yn, isso é, por definição, a esperança de x com respeito a essa distribuição condicional. Mesma situação do exemplo da situação anterior, esse aqui sendo o evento A. Tá? Aí, em termos da integral do Lebesgue, isso deixa isso um pouco mais claro. Então, essa coisa aqui que eu estou chamando de esperança condicional é essa integral de Lebesgue-Stieltjes, né, da integral na reta toda, x, né, todos os valores aqui, integrando em relação à função de distribuição condicional da x dada a y. Agora acontece aqui que essa integral do Lebesgue pode ser na verdade um somatório. Então lembre que a integral do Lebesgue-Stieltjes, né, ela estende um pouquinho a situação, a ideia de integral,
E essa integral, na verdade, pode ser um somatório, é o caso que vai ser aqui quando vocês têm variáveis aleatórias discretas. Então, observe que quando a gente faz esse cálculo aqui, esse cálculo está sendo feito para cada valor yn fixado. Então, você muda um valor de yn e um outro valor para cá, né? Você pega, por exemplo, um valor y1, você vai ter um valor correspondente para essa esperança condicional. Um valor y2, outro valor correspondente, assim por diante. Então, para cada valor dos valores possíveis da variável aleatória, isso aqui vai dar um valor específico. Então, na verdade, o que a gente tem é uma função aqui que está variando de acordo com os valores possíveis da variável y, tá? E aí isso motiva essa definição aqui, chamada função de regressão, né, principalmente no contexto de estatística, esse nome é bem comum, função de regressão. Então, para cada y real, defina a função φ, né, que é a função de regressão calculada no ponto y, é igual a quê? É a esperança condicional de x, dado que y é igual a y, quando o evento y igual a y tem probabilidade positiva. E é zero, caso contrário, tá? Então, você está definindo isso para todo y real, então a função de r em r, no caso que a variável y é discreta, só vai ter os valores possíveis aqui acontecendo isso, né? E todos os outros são probabilidade zero. Então, todas as outras probabilidades a gente define a função de regressão como sendo zero. Então, essa função aí é chamada de função de regressão da variável x sobre a variável y. E ela que vai ser a chave para a gente calcular a esperança condicional de uma variável dada a outra variável. Que por enquanto aqui a gente está falando da esperança condicional da variável x dado esse evento. Então, dado que a variável y assume esse valor. Tá? Mas com essa ideia da função de regressão, a gente vai definir a esperança condicional da variável x dada a variável y. Bom, é exatamente essa próxima definição. Então, a esperança condicional de x dado y, agora eu não estou mais falando esperança condicional de x dado que y é igual a yn, não. Estou falando dada a variável y. Esperança condicional da variável x dada a variável y, isso é denotada assim e é definida simplesmente como sendo isso daqui, ó. Esperança de x dado y, agora não tem mais a igualdade aqui, né? Dado que y é igual a y, é a esperança de x dado y. Isso é quem? É a função de regressão calculada, né, fazendo a composta com a variável y. Tá? Então, simplesmente, você calcula a função de regressão. Né, nesse caso é zero, você não se preocupa. Mas nesse caso aqui, vai ficar, em princípio, dependendo da variável y, tá? do valor y. Então, é uma função de y. Então, uma vez calculado essa expressão, você simplesmente vai lá e troca o argumento y pela variável y maiúsculo. Tá? Então, percebam que a esperança condicional é o quê? É a composição de uma variável, que é a variável y, com uma função, que essa função aqui, no caso, vai ser mensurável, Borel mensurável. Então, isso aqui é a composta de uma variável com uma função Borel mensurável. Então, em particular, isso aqui é uma variável aleatória também. Ou seja, a esperança condicional de uma variável x dada a uma variável y é outra variável aleatória, tá? Então, perceba que, apesar do nome, as coisas aqui são diferentes. Então, quando a gente falou no vídeo anterior a esperança de x dado o evento, isso aqui é um número, tá? Isso aqui é um número. Quando a gente falou agora nesse vídeo a esperança de x dado que y é igual a yn, isso aqui também é um número, tá? Mas falando agora da esperança de x dado a variável y, isso vai ser uma variável aleatória. E como é que é obtida essa variável aleatória? Através desse cálculo aqui da função de regressão, e aí faz a composição. Ok? Então, essa é a conclusão. Portanto, a esperança de x dado a variável y é uma variável aleatória no mesmo espaço, cujo valor em cada evento, ômega igual a y, isto é, y de ômega igual a y, é dado pela função de regressão em y. É o que está escrito aqui. Tá? Esperança, essa aqui é uma variável aleatória, então o argumento dela são os pontos amostrais. Então, essa variável aleatória calculada no ponto amostral ômega, se esse ômega estiver nesse evento, então isso aqui é a notação que a gente usa, né, que já vinha usando aqui. Esperança condicional de x dado que y é igual a y, mas isso é a função de regressão calculada no ponto y. Tá? Bom, o teorema aqui, esse aqui é bem parecido com o do caso anterior. Então, sob as condições anteriores, a gente tem esse item K, esse item A aqui.
A função de distribuição ela pode ser obtida através da função de distribuição condicional, né, fazendo esse somatório. Então esse é o somatório de 1 a infinito. Aqui esse somatório pode ser finito, vai depender da variável y assumir um número finito de valores. Mas é o somatório para todos os valores possíveis da y, as probabilidades, a função de regressão aqui no ponto yn e o ponto x. Esse ponto x é um ponto x real qualquer, tá? X real qualquer. No item B, se a variável x é integrável ou se ela é maior ou igual a zero, então a esperança de x pode ser calculada por essa expressão aqui. Esperança da probabilidade y igual a yn vezes a esperança condicional de x, dado que y é igual a yn. E o terceiro item, a função de distribuição conjunta pode ser obtida também das funções de distribuição através desse somatório. Somatório para todos os valores possíveis da variável y que são menores ou igual a yzinho. Então na hora você está calculando a função de distribuição ponto xy, ponto x qualquer, y qualquer. Então quando você fixou um ponto y, então você vai olhar aqui para trás todos os valores yn que são valores possíveis da variável y. Então essa soma aqui, não tem esse infinito aqui. Essa somatória, você vai fazer, ela pode ser uma somatória finita ou infinita, pode até não existir. Se não tiver nenhum número satisfazendo essa condição, isso aqui vai ser zero, tá? Você vai fazer esse somatório com todos os valores possíveis, yn, que são menores que y. Então a probabilidade de y ser igual a yn vezes a função de distribuição condicional de x dado y no ponto x dado yn, tá? Então isso calculado para todo x, para todo y real. Então aqui está dizendo que eu posso obter a função de distribuição conjunta das variáveis x e y fazendo essa conta. Aqui eu posso obter a esperança de x fazendo essa conta e aqui é a função de distribuição de x fazendo essa conta. Bom, na prova, os itens A e B, esses dois aqui, eles seguem facilmente do análogo do teorema visto na esperança condicional dado no evento, no vídeo anterior. Então, se vocês forem consultar lá, vocês vão ver lá que parece uma coisa parecida. A única diferença é o quê? É que não tem isso daqui. Isso aqui é substituído por quem? Um evento AN, onde esses eventos formam uma partição do espaço, tá? E esse yn aqui também não tem, é simplesmente a função de distribuição dado o evento AN. Então é a mesma situação que está no vídeo anterior. Então dois teoremas que tem assim bem análogos, vocês só vão lá e os eventos em questão vão ser esses aqui, simplesmente isso. Esse aqui não, né, que lá não falava de variável aleatória, era do evento, então esse aqui é específico aqui da situação, tá? Então basta provar o item C, mas a prova dele é bem simples. Então, por definição, a função de distribuição conjunta xy no ponto xy é a probabilidade de x ser menor que ou igual a x e y ser menor que ou igual a yzinho, é a definição para todo x e para todo y em R. Só que esse evento y menor que ou igual a yzinho, ele pode ser escrito como a união, porque a y na verdade são valores numeráveis, tem um número finito ou infinito numerável de valores, tá? Então, na verdade, você vai pegar um y e vai olhar todos os valores possíveis da variável y que são menores ou igual a yzinho. Então, esse evento pode ser escrito assim, tá? Então, digamos, se não tiver nenhum valor possível da variável y com essa condição, isso aqui é o vazio, tá? Se tiver só um, então é só um evento. Se tiver dois valores possíveis, são dois eventos, e assim por diante, tá? Então, mas de uma maneira geral, esse evento pode ser escrito como essa união aqui. E aí, quando eu fizer esse evento em interseção com esse outro, né, que essa vírgula aqui está representando a interseção desses dois eventos. Então, esse evento em interseção com esse, né, usando as propriedades aqui, vai dar simplesmente essa união aqui, a união yn menor que ou igual a y, x menor que ou igual a x e y menor que ou igual a yn. Então, quando eu for calcular a função de distribuição conjunta, eu vou calcular a probabilidade desse evento aqui, mas esse evento ele é essa união, então isso vai ficar um somatório. O somatório yn menor que ou igual a yzinho dessa probabilidade aqui.
E essa probabilidade, usando a definição de probabilidade condicional, eu acho que eu coloquei aqui, daqui. Então, dessa relação aqui, ó, a gente pode tirar que a probabilidade da interseção é a probabilidade de A vezes a probabilidade de B dado A. Então, fazendo essa relação aqui, no caso, com os eventos, o evento A é esse, o evento B é esse, tá? Então, aqui é o evento A. Então, a probabilidade dessa interseção é a probabilidade do evento, né, aqui da condicional, vezes a probabilidade condicional. Então, isso é bem simples, segue da definição de probabilidade condicional. E aí, essa probabilidade aqui, por definição, é a função de distribuição condicional de x dado y no ponto x dado yn. Portanto, a gente chega nisso daqui. Então, é tranquilo. Como eu falei, os outros dois itens são casos particulares do teorema anterior. Basta pegar isso daqui como sendo o evento AN que está lá no vídeo anterior. Bom, um corolário. Se x é integrável ou maior ou igual a zero, então a esperança da esperança condicional de x dado y é a esperança de x. Então lembre-se, esperança condicional de uma variável x dado uma variável y, isso aqui é uma variável aleatória. Então faz sentido falar na esperança dessa variável aleatória. Então o que eu estou calculando aqui é a esperança dessa variável aleatória, que é a variável a esperança condicional de x dado y. O que esse corolário está dizendo é que essa esperança é a própria esperança da variável x. Tá? Então, esse aqui é corolário desse item B, na verdade. Então, observe que a esperança condicional de x dado y é a função de regressão composta com a variável y, né? Isso é uma variável aleatória discreta, cujos valores possíveis são os valores da φ no ponto n, que é, por definição, isso, está aqui. Quando eu defini a função de regressão, ela só que esses valores são, vocês podem, na prática, podem ignorar. Então, o que importa realmente são os valores aqui, onde a variável y tem probabilidade positiva de ocorrer. Mas acontece que quando uma y é discreta, então isso aqui vai ser um número finito, né, dependendo da variável y. Vai ser um número finito de valores ou um número infinito enumerável nessa situação. Então, aqui a gente tem apenas um número enumerável de valores aqui que são dados por essa expressão. Então, é isso que eu estou dizendo aqui. Então, essa variável ela é uma variável discreta cujos valores possíveis são φ de yn, que é isso daqui, e a função de probabilidade é esse valor aqui, tá? Porque essa variável vai ser esse valor se acontecer essa probabilidade positiva. Então, essa é a variável aleatória discreta com função de probabilidade, que é a probabilidade de y ser igual a yn, para todo yn. Então, ó, pelo item B do teorema, o que foi que a gente obteve? A esperança de x é esse somatório, é isso que está no item B. A esperança de x é esse somatório. Mas acontece que esse somatório é exatamente o cálculo da esperança condicional da variável discreta, x dado y, né? Então, como é que se calcula essa esperança aqui, essa esperança? Que é a variável aleatória discreta, os valores possíveis são quais? São esses. Vezes as probabilidades correspondentes. Quem são as probabilidades correspondentes? Aqui, que é a função de probabilidade. Então, isso aqui é simplesmente o cálculo da esperança nessa situação. Então, aí fica direto, tá? Então, a esperança da esperança condicional de x dado y é a esperança de x. Então, essa propriedade ela é importante aqui para variável aleatória, dado uma variável y. Tá? Então, por que não foi falado isso no caso de eventos? Porque já era um número. Aí isso aqui, naquele caso, isso daqui não faz muito sentido, né? Que nesse caso é uma variável aleatória, mas no outro não, é um valor numérico só, uma constante. Fazer sentido até faz, mas não tem nenhuma relevância. Bom, o teorema são as mesmas propriedades da situação anterior, então são as propriedades de esperança condicional, que são análogas às propriedades de esperança. Então, essas propriedades vão valer sempre, nas situações, né, dadas as devidas hipóteses, essas propriedades vão valer sempre, independente de qual caso você estiver tratando. Caso esperança dado um evento, caso esperança dado uma variável aleatória discreta, caso esperança dado qualquer coisa, então essas propriedades vão valer.
a gente prova essas propriedades de forma abstrata com a abordagem abstrata. Mas como eu já mencionei, essa abordagem abstrata ela foge do alcance dessa disciplina, porque envolveria do aluno que ele conhecesse bastante sobre medida e integração abstrata de Lebesgue. Então, especialmente um conceito lá, um resultado lá chamado Teorema de Radon-Nikodym, para a gente poder definir a esperança condicional de uma forma abstrata. Então, com essa abordagem abstrata, a gente prova todas essas propriedades e várias outras propriedades de forma geral, sem ficar considerando casos específicos nenhum. E aí, todos os casos específicos ficam sendo situações particulares. Então, essas propriedades eu vou apenas listar, não vou ficar demonstrando elas caso a caso. É desnecessário fazer isso, é bastante entediante, gasta um tempo desnecessário. Então, eu recomendo quem tiver a possibilidade, né, o interesse de fazer, depois de cursar essa disciplina aqui, cursar a disciplina correspondente aí, probabilidade abstrata, aí vocês vão perceber o que está sendo falado aqui. Bom, mas as propriedades são as mesmas. Se x é uma constante, uma variável aleatória constante, então a esperança condicional de x dado y é igual a constante. Então a esperança condicional de uma constante é a própria constante. Agora aqui tem um detalhe técnico, esse negócio que vai ficar aparecendo aqui, QC. QC, isso aqui é uma abreviação para quase certamente. Então isso aqui significa quase certamente. O que a gente quer dizer com isso? A gente diz que uma probabilidade, que uma propriedade, ela vale quase certamente quando o conjunto dos pontos onde ela não vale tiver probabilidade zero, tá? Então essa notação é análogo a QTP, que já apareceu aqui, é semelhante a QTP, tá? Então isso aqui está querendo dizer o quê? Que essa relação ela é válida, exceto possivelmente é um conjunto com probabilidade nula, tá? Mas esse é um detalhe técnico que eu vou colocar aqui mais por uma razão de precisão, mas que na prática, para os objetivos desse curso, ele não vai ser tão relevante, não. Então, essa propriedade deve ser lida assim, essa igualdade ela é válida, exceto, possivelmente, em um conjunto de pontos amostrais que tem probabilidade nula, tá? Pode ser verdadeira em todos os pontos, mas pode não ser verdadeira em todos os pontos. Mas acontece que o conjunto dos pontos onde ela não é verdadeira tem probabilidade zero. Então, do ponto de vista probabilístico, do ponto de vista estatístico, isso aqui não vai interferir. Nesses pontos onde isso não vale, não vão interferir. E aí vai aparecer em todas as outras propriedades, a ideia vai ser a mesma. Então, se α é uma constante real, então esperança condicional de α vezes x, dado a variável y, é α vezes a esperança condicional de x, dado y. Quase certamente. É a propriedade de homogeneidade, né, que a constante sai fora da esperança. Quase certamente significa o quê? O conjunto dos pontos do espaço amostral onde essa relação não é válida tem probabilidade nula. Então, eles são, do ponto de vista da probabilidade, desprezíveis. Se eu tenho n variáveis aleatórias, x1, xn são variáveis aleatórias, todas no mesmo espaço. Então, a esperança da soma, x1 mais até xn, dado y, é a soma das esperanças, esperança condicional. Esperança de x1 dado y mais até a esperança de xn dado y. De novo, quase certamente. Ok? Quarta propriedade, se x1 e x2 são variáveis aleatórias no mesmo espaço, sendo que x1 é menor que ou igual a x2, então a esperança condicional de x1 dado y é menor que ou igual a esperança de x2 dado y, também quase certamente. Ok? E a última propriedade, se x e y são independentes, então a esperança de x dado y é a esperança de x, também quase certamente. Então essas propriedades eu não vou discutir a demonstração delas, quem quiser pode tentar a título de exercício, mas não é necessário, né? Elas vão aparecer no outro caso que eu vou discutir ainda, mas aqui eu não vou discutir as provas para não ficar fazendo provas em cada situação particular, quando a gente tem uma teoria abstrata que prova essas propriedades de uma forma já definitiva para todos os casos. Bom, vamos ver um exemplo. Então, seja x uma variável, seja sinal y, uma variável aleatória com distribuição de Poisson, parâmetro lambda, e suponha que a distribuição condicional de x, dado que y é igual a yn e que y é igual a n, é uma binomial com parâmetro np.
Então, a gente denota isso assim, ó. X dado y igual a yn, distribuição binomial NP. Então, ó, lembrem-se, quando eu vou fazer a condicional, eu tenho uma variável aleatória. Então, sempre que eu estou falando aqui x dado y, eu vou estar falando de uma variável aleatória que vai ser afetada, o comportamento probabilístico dela vai estar relacionado com a y aqui. Então, essa variável, dado que y igual a yn, ela vai ter a distribuição binomial NP. Então, isso que está escrito aqui, a distribuição condicional de x, dado que yn é uma binomial NP. Então, está sendo reescrito aqui de uma forma simbólica aqui, né? A distribuição condicional de x, dado y igual a n, é a binomial parâmetros NP. Então, é só uma maneira de usar a notação para dizer a mesma coisa. Isto é, então só esclarecendo o que significa isso, isto é. Então, primeiro aqui a y, que tem a distribuição do Poisson, lembrando, essa expressão aqui. Isso aqui é a função de probabilidade da y, e essa aqui é a função de probabilidade dessa condicional aqui, ó. Então, a x assume valores k, então a probabilidade de x é igual a k, dado que y é igual a n, x, um valorzinho k, dado que y é n, isso é uma binomial NP. Então, a probabilidade é esse valor aqui, ó. O coeficiente binomial, nk, p elevado a k, 1 menos p elevado a n menos k, com esse k variando de 1 até n. Ok? Então, principalmente vocês estejam atentos a esse detalhe aqui. Bom, então, a esperança condicional de x, dado que y é igual a yn, já está dizendo que essa variável é uma binomial com esses parâmetros. Então, essa esperança é a esperança da binomial correspondente. Então, a esperança condicional de x, dado que y é igual a n, é a esperança da binomial, NP. E essa esperança a gente conhece, é n vezes p. Tá? Eu devo ter deixado como exercício para vocês fazerem algum vídeo aí para trás, quando eu falei de esperança da binomial. Então, essa esperança condicional, dado que x igual a n, é a esperança dessa binomial, que é n vezes p. Logo, é isso daqui, ó. Então, essa esperança aqui é n vezes p. De onde veio esse n vezes p? É a esperança da binomial que a gente já conhece. Tá? Isso foi trabalhado quando a gente falou de esperança de variáveis aleatórias discretas. Então, isso aqui é isso daqui, ó. Então, a esperança, a função de regressão, φ, eu posso escrevê-la simplesmente assim, ó. A φ de y é a esperança de x, dado que y igual a yzinho, é p vezes y, ou y vezes p. Só estou trocando y por n aqui, ó. Só estou trocando y por n, tá? Para y igual a 1, 2, etc. Não, faltou zero, pode ser zero também. Y, 0, 1, 2, etc. Porque a y é uma Poisson. A y é uma Poisson, tá? Então, ó, eu só estou trocando essas letras mesmo. N, y, y. Só para ficar coerente aqui com o que foi falado, a função de regressão. E na prática eu vou ignorar esses casos aqui. Só vou levar em consideração os valores em que a y tem probabilidade positiva, que são os valores, né, os inteiros não negativos. Então, essas probabilidades aqui. Então, fora desses valores, a probabilidade de y assumir um valor diferente desses é zero. Então, não vou me preocupar com eles. Então, essa esperança aqui vale isso, ou, aqui usando a notação da função de regressão, p vezes y. Então, a esperança condicional é quem? É a composta. Então, aqui é a expressão da função. A expressão da função de regressão é essa daqui. Então, literalmente, você vai trocar o número yzinho pela letra y maiúsculo, que representa a variável aleatória. Então, a esperança condicional de x dado a variável y é p vezes y. Tá? Então, perceba a diferença disso para isso. Então, esse aqui é o valor numérico e aqui é a variável aleatória que vai assumir esse valor numérico. Então, essa variável aleatória aqui vai assumir quais valores? Esses valores aqui, ó, com n variando 0, 1, 2, etc. Então, daí, ó, dessa relação que a gente obteve aqui, ó, desse item propriedade 5, não, propriedade 5 não, foi corolário. Da esperança condicional de x dado y é a esperança de x. Então, a esperança de x é a esperança de x
é a esperança da esperança condicional de x dado y, mas quem é essa esperança condicional é P vezes y, que foi colocado aqui. O P é constante, então sai fora. Então P vezes a esperança de y, mas quem é a esperança de y? Y é a Poisson. Y é a Poisson com parâmetro lambda. A esperança da Poisson com parâmetro lambda, o lambda é a esperança. Então isso deve ter ficado também como exercício, quando a gente falou de esperança de variáveis aleatórias discretas, o cálculo da esperança dessa Poisson. Então é o parâmetro lambda. Então, ó, é a esperança de P, é P vezes a esperança de Y, que é lambda. Então a esperança de X é P vezes lambda. Tá? Então veja que, mesmo sem saber, aqui não está dito quem é, está dito o quê? O comportamento probabilístico da Y, que é a Poisson com parâmetro lambda, e o comportamento probabilístico da condicional de x dado y igual a n, que é essa binomial aqui. Não falou nada sobre o comportamento probabilístico da x, sozinha, sem ser dado nada. Tá? Então essa relação permitiu a gente calcular essa esperança, mesmo sem saber disso. Mas é possível calcular essa distribuição da x, então é o que está sendo feito aqui. Ó. Então vamos calcular a distribuição da variável x, tá? Bem, então, primeiro vocês observam o seguinte, para cada k, variando 0, 1, 2, etc., o evento x igual a k, eu posso escrevê-lo assim, a interseção com x igual a k vezes o ômega, e esse ômega é essa união aqui, né? Todos os valores possíveis da y, então isso aqui vai ser a partição do ômega. Então eu jogo esse ômega aqui para dentro e vai ficar essa união aqui. Então essa união, 0 é infinito, x igual a k, y igual a n, tá? Também, eu vou calcular essas probabilidades desse evento. Probabilidade de x igual a k, y igual a n, da definição de probabilidade condicional, a gente tira isso daqui. Tá? Probabilidade condicional, essa probabilidade condicional é quem? É a probabilidade dessa interseção dividido por essa. Então é só jogar para cá, fica isso. Então isso aqui vai ser probabilidade de y ser igual a n, probabilidade condicional de x ser igual a probabilidade condicional de x ser igual a k, dado que y é n. Então é o que foi dado aqui, ó, essa probabilidade aqui. E a probabilidade de y ser n é isso aqui, porque é Poisson. Então a gente tem essas duas coisas, mas aqui para cá variando de 0 até n. Aqui eu estou fazendo esse cálculo para todos os valores de k e valores de n. Então naturalmente, ó, quando o n for maior que ou igual a k, eu vou estar nessa situação aqui, ó. Eu peguei um valor de n e aí ele é maior que ou igual a k. Então eu vou usar essa relação nesse caso. Quando n for menor que k, então isso aqui não vai existir. Então essa probabilidade aqui vai ser zero, tá? Então a probabilidade de k ser n e y ser n é zero, tá? É zero aqui, caso contrário. Então a gente pode escrever simplesmente que essa probabilidade é essa relação nesses casos aqui, tá? Essa relação aqui, no caso em que n é maior que ou igual a k. Então a probabilidade de x ser igual a k é a somatória, a probabilidade dessa união aqui vai virar uma somatória, né? Probabilidade de x ser igual a k, probabilidade desse evento, vai ficar a probabilidade dessa união, que vai ser a soma das probabilidades desses eventos aqui. Então é isso que ficou. E esses eventos, o que acontece? Nesse somatório, só vai interessar para valores k maiores ou igual a n. Então, n, né? O k está fixado. O k está fixado, quem está variando é n. Só vai aparecer isso daqui para n maior que ou igual a k. Então, ao invés de ser n igual a zero, eu vou colocar n de k ao infinito. Então, somatório nk ao infinito dessa relação aqui, que é essa relação aqui. Porque nos outros casos é zero. Tá? E aí eu faço umas continhas aqui, jogo o índice do somatório é n, né? Então as coisas que não dependem do índice somatório eu vou jogar para fora. Então uso a expressão aqui do coeficiente binomial, então faço as simplificações aí, vocês verifiquem, e vai dar esse daqui. Então esse daqui tudo não envolve o índice do somatório, que é n, então ficou aqui dentro só essas expressões que envolvem o índice de somatório. Aí eu vou fazer aqui uma mudança no índice do somatório, vou fazer m, fazendo essa mudança aqui, m igual a n menos k. Então o que vai acontecer? Onde aparecer n menos k, eu vou colocar m. Aí ficou aqui m fatorial aqui e aqui a potência m. E por outra vez, o n é quem? O n vai ser m mais k. Então ficou lambda elevado a m mais k, tá?
E esse somatório aqui começa no K, o N variando de K ao infinito. Então, com essa relação, o M vai variar de 0 a infinito, tá? Então, fazendo essa mudança no índice somatório, isso aqui eu reescrevo assim, ok? E aí, aqui tem um fator lambda elevado a K, que aí não depende do índice, então eu jogo ele para fora do somatório. Então, ficou aqui, ó. Então, já tinha essa expressão, agora tem mais o lambda elevado a K. Aí vai ficar lambda elevado a M vezes isso elevado a M, que eu vou e escrevo assim, tá? Então, esse somatório aqui é a exponencial desse número. Então, essa série aqui é a série de Maclaurin, a série de Taylor em torno do zero, da função exponencial nesse ponto. Então, isso aqui é exponencial nesse ponto aqui, 1 menos lambda, 1 menos P vezes lambda. Então, simplificando tudo aqui, o que der, sim, você organiza e dá isso daqui. P elevado a lambda, P vezes lambda elevado a K, exponencial de menos P lambda sobre K fatorial. Ou seja, isso daqui está dizendo que a variável x ela tem uma distribuição de Poisson com parâmetros P vezes lambda. Então, recuperamos, então, qual é o comportamento probabilístico da variável x. Isso não foi dado em nenhum lugar. Só foi dado que a y tem esse comportamento da Poisson lambda e que, condicionado a y ser igual a n, a x tem esse comportamento aqui, binomial NP. Tá? Não foi dado nada sobre a distribuição de x. Mas aí, com essas contas, a gente foi e verificou que a x é uma Poisson também, só que com parâmetros P vezes lambda. Tá? E daí isso confirma esse cálculo aqui que a gente fez, que a gente simplesmente calculou a esperança de x, sem nem saber qual é o comportamento probabilístico dela, mas aí chegamos que a esperança vale esse valor, que é exatamente a esperança da Poisson com esse parâmetro aqui, que é P vezes lambda. Então, isso encerra o exemplo, e agora a gente vai discutir um caso particular, que é quando a variável x, né, eu sei, dado uma variável discreta, e foi discutido, né, uma variável x qualquer, dado uma variável discreta. Agora eu vou discutir o caso em que a x também é uma variável aleatória discreta, ou seja, a esperança condicional de uma variável discreta x dada a outra variável aleatória discreta y. Então, de certa forma, é uma situação particular do exemplo anterior. Então, sejam x e y, variáveis aleatórias discretas com valores possíveis. Então, os valores possíveis da x são esses, x1, etc., xn. Se for um número finito de valores, você para aqui em algum valor, se não segue. E y são os valores possíveis, y1 até yn. Então, aí são esses valores respectivamente. E as funções de probabilidade conjunta, quer dizer, a função de probabilidade conjunta da variável x é a probabilidade de x ser o valor xi, y ser o valor yj, tá? É a probabilidade conjunta delas assumir esses valores aqui, ó, para todo xi e para todo yj. Então, suponha que em cada yj a função de probabilidade marginal de y ela é positiva, isto é, a marginal de y é simplesmente a função de distribuição da y. Isso é a marginal de y. Mas isso é o somatório da conjunta com a y fixado nesse valor, esse somatório sendo feito para todos os valores possíveis da variável y, da variável x. Então, isso é a função de probabilidade marginal da variável y. Tá? É a função de probabilidade da y, só que obtida através da conjunta, fazendo a somatória de todos os valores possíveis da x. Então, suponha que esse valor é sempre positivo para cada yj. Aí a gente tem esse conceito, a função de probabilidade condicional de x, dado que y é igual a yj, ela é definida e denotada da seguinte. F índice x dado y no ponto xj dado yj é simplesmente essa probabilidade condicional. Probabilidade de x ser igual a xi, dado que y é igual a yj. Então, isso é essa probabilidade, que é a interseção, né, desses dois eventos, dividido pela probabilidade do evento aqui da condicional. Então, você vai fazer essa conta para cada valor, para todos os valores possíveis da variável x. Então, isso vai dar uma função de probabilidade. Essa função de probabilidade é a função de probabilidade condicional da x, dado que y é yj. Então, eu peço como exercício vocês verificarem que realmente isso é uma função de probabilidade. Quer dizer o quê? Que é maior ou igual a zero e a soma sobre todos os valores possíveis vai dar 1. Então, prove que para cada yj fixado, isso aí é uma função de probabilidade. Então, como é uma função de probabilidade, ela vai definir uma variável aleatória. E a esperança dessa variável aleatória é a esperança condicional de x,
dado que y é igual a yj. Então, neste caso, a esperança condicional de x, dado que y é igual a yj, é dada por essa expressão. Então, essa esperança aqui, ó, é dada por esse somatório aqui. Somatório para todos os valores possíveis da x, então xi, vezes a função de probabilidade condicional no xi dado yj. Então, nesse somatório, o xj está fixado. E você vai fazer o somatório variando todos os valores possíveis da x. Tá? Então, isso é o cálculo. Então, por que eu estou dizendo que isso é uma situação particular? Porque aqui eu defini... Quando eu defini, tá aqui, ó, eu só disse isso, é a esperança condicional, é a esperança de x com respeito a essa função. Agora, no caso em que as duas são discretas, a gente tem essa fórmula mais simples de ser usada para calcular. No caso geral, você pode pensar que é dado por essa integral de Riemann-Stieltjes. Então, essa integral de Riemann-Stieltjes, nesse caso, é essa expressão aqui, que apareceu. É isso aqui, tá? Então, é só uma situação, porque no caso que foi discutido anterior, a x é qualquer variável aleatória. Então, nesse sentido, você vai pensar na FDP, na FDP condicional, ou na integral do Lebesgue-Stieltjes. Mas nesse caso, que é discreto, as duas são discretas, você introduz essa função de probabilidade, e aí o cálculo dessa esperança fica dado por esse somatório. Esse somatório aqui pode ser finito ou infinito, né? Vai depender de ter um número finito ou infinito de valores para x. Bom, aí eu vou pedir como exercício aqui o seguinte. Seja x uma Poisson com parâmetro lambda1, y uma Poisson com parâmetro lambda2, e essas são variáveis aleatórias independentes. Então, x e y são variáveis aleatórias independentes com distribuição Poisson com esses parâmetros. Então, aqui no item A, eu estou pedindo para vocês provarem o seguinte, que a soma x mais y ela tem distribuição de Poisson também, cujo parâmetro é a soma dos parâmetros. Tá? O item B, eu peço para vocês provar que a distribuição, né, x dado que x mais y é n, tem uma distribuição binomial parâmetros NP, onde o índice, o parâmetro P aqui é dado por essa expressão, lambda1 dividido por lambda1 mais lambda2. Tá? Então, é um exercício para vocês praticarem esses conceitos. E aí vocês, eu deixo como atividade também, seria mais um exercício, vocês pesquisarem nas referências ou nas fontes que vocês tiverem, mais exemplos, exercícios envolvendo esse tipo de esperança que foi discutida aqui. Esperança de x dado uma variável y discreta, tá? É a situação geral. E especificamente no caso em que as duas são discretas, que aí vocês podem usar essa relação aqui, que é mais simples, tá? Então nesse exercício eu estou pedindo para vocês fazerem isso aqui vocês não precisam da coisa de esperança condicional, não. Isso aqui tem a ver com vetores mesmo. Agora no item B não, então provar que a distribuição condicional da variável x, dado que x mais y é n, é uma binomial com parâmetros NP, onde P é esse parâmetro aqui. Bom, com isso eu encerro esse vídeo. Falamos ainda de esperança condicional, agora a esperança condicional de uma variável dada a outra variável discreta, a ideia da definição, a ideia de função de regressão, que é o que vai ajudar a calcular a esperança de uma variável x dada a uma variável y. Então, o ponto importante que eu chamo a atenção é vocês sempre lembrarem que isso daqui é outra variável aleatória. Tá? As propriedades gerais, e aí como uma situação ainda particular disso, que a gente tem a fórmula para calcular, dada por essa expressão, é a esperança de uma variável aleatória discreta dada a outra variável aleatória discreta. Então, exemplos, exercícios, tentem pesquisar mais exemplos e mais exercícios nas referências. Então, vocês vão encontrar nos livros aí, B.R. James, Marco Magalhães, Alan Kay, e os outros livros também que eu mencionei no plano de ensino, que não estão colocados aqui, ou outras referências que vocês tiverem. Então, é importante vocês tentarem estudar os exemplos, além dos que foram estudados aqui, que foram poucos, na verdade, e principalmente tentar resolver os exercícios, que é para vocês amadurecerem essas ideias aqui, para ficar bem feito, né? Bem feito o estudo.
Então, com isso é só. No próximo vídeo eu vou continuar falando de esperança condicional, só que agora falando de variáveis aleatórias contínuas, tá? Quando x e y são contínuas, que vai ser o caso que eu vou dar mais destaque também. Então, encerrando esse vídeo aqui, até o próximo e tchau.